Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e a gente vai diretamente para o estado de Rondônia. A gente conversa então com o Vicente Godinho, que é pesquisador da Embrapa e também membro da ProSoja lá do estado de Rondônia, e vai contar um pouquinho para a gente como é que está a questão da colheita da soja e também o desenvolvimento do milho safrinha. Seja muito bem-vindo, Vicente. Bom dia para todos. Bom dia, Vicente. Me diga uma coisa, como é que está o andamento da colheita da soja por aí? Já está se encaminhando para o final? Como é que estão os A colheita, trabalhos? a colheita nova está se encaminhando para o final. Mais de 90% da área já foi colhida e a gente está colhendo agora só aquela soja que foi plantada bem no final. Em função dos atrasos das chuvas, né, o governo do estado permitiu que fosse postergado o final do plantio. E o plantio aqui terminou perto de 20 de janeiro. Certo. E aí, olhando para isso, né, essa soja que já foi plantada um pouco atrasada, esse clima que já foi um pouco adverso, como que foi o desenvolvimento dessa soja? Teve alguma pressão por pragas ou doenças? Como que foi o transcorrer dessa safra? Esse ano foi um ano relativamente tranquilo para a questão de doenças e para a questão de pragas, de um modo geral. Mas nós tivemos problemas com chuvas. A gente teve muito problema com chuva na fase inicial do plantio, né, atrasou muito as chuvas, que não é muito comum aqui dentro do nosso estado, e no final a gente teve muita chuva, né, pouca chuva no início e muita chuva no final. Né, isso fez com que tivéssemos perdas de produtividade e no final diminuísse a qualidade de grão. Os armazéns do estado que ainda tem soja, todos eles encontram-se com muito grão avariado. Né, isso acaba também prejudicando e vai, no final, que a gente vai conseguir ver realmente o que colheu. E nessa questão das avarias dos grãos, do que se trata, né? São grãos ardidos, são grãos que estão ali brotando, e já Ah, emendando ali na pergunta, existe já ali uma porcentagem média de perda de produtividade para a soja? de um modo geral, o estado deve perder acima de 20% de produtividade. Né? A região menos afetada foi a região de Vilhena, com produtividades perdendo uma casa de 10%, mas as demais regiões do estado, essa perda foi bem mais efetiva. E elas vão se consolidando agora com a retirada da soja dos barracões, que a gente vai realmente ver o que sobrou, né, com o desconto dos avariados. Mas o fato é que a gente teve uma perda superior a 20% para o estado de Rondônia. Isso para a questão da soja, né? E está se consolidando. Essa soja final também tem muitos problemas, né? Felizmente, essa soja final ela foi uma menor participação, né, da colheita. A grande parte da soja colhida foi basicamente dentro da janela adequada, até 10 de março, 15 de março, mas essa daí, no final, a gente já teve problemas com avariados. E esse avariado é exatamente soja fermentada. Muita umidade de campo, abertura de vagens. Esse ano, a abertura de vagens, ou anomalia das vagens, como o pessoal costuma falar, ela não foi tão frequente, né? Foi menos pressão do que a gente aconteceu nos anos anteriores. Mas as chuvas acabou proporcionando essa grande quantidade de grãos ardidos que a gente teve aí. E Vicente, passando a falar sobre a safrinha de milho agora, né? A colheita da soja já se encaminha para o final, o plantio do milho já está também terminando, já finalizou. E qual que foi ali o tamanho da área? A área foi mantida em relação ao ano passado? Teve diminuição? Em função dos atrasos no plantio da soja, também houve uma diminuição bastante significativa da área de milho, né, milho de segunda safra. A gente reduziu cerca de 35% do milho de segunda safra. Isso porque estava escapando a janela de plantio, os preços estão baixos, não remuneram o custo de produção, e o produtor ficou com receio de fazer isso. Né? E ele acabou optando por não acabar plantando milho. Muitos optaram por capim, outros que plantaram mais cedo acabaram utilizando outra cultura como arroz também, e a turma do algodão plantou a área que já havia constantemente sendo plantada. E me diga uma coisa, Vicente, como é que está a relação do preço do milho e a questão do custo da safrinha, e de que maneira isso também pesou, né? De que maneira isso também impactou nessa questão da diminuição da área? Bom, para você ter uma ideia, os preços praticados hoje futuro para entrega em julho, agosto aqui, as três estão oferecendo cerca de R$ 35. Né? Isso aí não cobre, não remunera o custo de produção. Então, assim, isso foi um dos motivos que os produtores acabaram optando por não plantar muito milho esse ano. Né? Foi basicamente preço. E os custos, eles foram inferiores aos custos do ano passado,
mas os preços praticados são bem menores, quase que a metade dos preços praticados no ano anterior. E na questão do desenvolvimento, o clima nesse momento, ele está contribuindo para o desenvolvimento do milho e mais ou menos em que fase a gente vê a maior parte desse milho que foi plantado aí em Rondônia? Felizmente, praticamente, eu acredito que 70%, 80% do milho nosso já está entrando em pendoamento, né? Ou já entrou em pendoamento, alguns deles já estão fechando o ciclo, né? Nós só temos algumas regiões do estado que a gente já tem milho secando, né? E nós temos regiões também com o milho florescendo. Mas o pesado da safra mesmo, acredito que 70%, 80% já floresceu, né? E felizmente as chuvas estão permitindo que tenha um bom desenvolvimento e esses que pegaram essa janela até hoje, com certeza vão ter boas produtividades. Certo. Vicente, muito obrigada pela sua participação. Você é muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Ok, obrigado. Né? A gente agradece mais esse ano aí para São Pedro, né? E as dificuldades vão ser muitas, né? É um ano bastante desafiador, né? As safras que a gente teve, tanto de soja quanto de milho, não vão remunerar o nosso custo de produção. Vai ser um ano bastante difícil para a agricultura no nosso estado esse ano. Tá aí, então estivemos com o Vicente Godinho, que é pesquisador da Embrapa e também membro da ProSoja Rondônia, trazendo então as informações e mostrando os desafios, né, da questão, principalmente em relação do custo de produção e preço de venda, tanto para a soja quanto para o milho. Em relação à soja, ele conta que cerca de 90%, um pouquinho mais das áreas já foram colhidas lá em Rondônia, ainda falta ali um pouquinho daquela soja que foi plantada mais tarde e segundo ele deve ter uma perda de cerca de 20% na produtividade da soja lá em Rondônia por causa do clima. Então, no começo, no plantio, faltou chuva, agora no final teve muita chuva no desenvolvimento das plantas durante a colheita, então também tem muitos grãos avariados e isso acaba também tirando parte da remuneração do produtor. Em relação ao milho safrinha, de acordo com ele, houve uma diminuição de quase 35% da área, produtores ali substituindo por capim, substituindo por arroz, né, essas áreas que não foram ocupadas pelo milho, e muito disso vem do atraso, né, de sair muito além daquela janela ideal de plantio que garante a melhor produtividade, mas também do preço de venda do milho, que quando se confronta ali com os custos de produção, acaba não sendo remuneradores. Então, isso desestimulou também o produtor ali a plantar 100% das suas áreas de milho em Rondônia. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.